Ô irmãos, eu fui muito abençoado hoje. Estava de manhã no culto. Já tem muita gente viajando aqui no nosso meio, amém? Glória a Deus. Amém. Quantos querem viajar nas férias? Quero liberar uma palavra profética. Você vai viajar no final desse ano. Projeta, pensa e pede. Todo aquele que pede, recebe. O meu obreiro aqui pediu para ir para a praia e está indo para a praia. É verdade, está vendo? Ele pediu e Deus abriu as portas. Mas, irmãos, eu fui muito abençoado. James, eu fui muito abençoado hoje. Eu chorei copiosamente na medida que o pastor Luiz ia ministrando essa palavra, Deus ia falando no meu coração, abrindo os meus olhos. Preste atenção, quantos aqui querem desfrutar de algo sobrenatural? Jovens, olha aqui para mim, todos os jovens. Foca nessa palavra, amém? Vocês estão comigo? Todos os irmãos. O título dela é: Veja o favor superabundar em sua vida. Quantos querem ver o favor de Deus superabundando na sua vida? Aonde abundou o pecado? Aonde abundou o pecado? Superabundou a graça. Não é só abundou a graça. Aonde abundou o pecado? Abundou a graça? Não. Superabundou. É muita bênção. Deixa eu te falar algo. Nós cremos, nós já ensinamos esse ano. Você que é novo aqui, talvez você não tenha ouvido falar sobre isso, mas nós já ensinamos, temos palavras aí, eu posso te encaminhar depois. Nós cremos que uma vez salvo, nós somos salvos para sempre. Tem como ser mais salvo? Não. Somos salvos ou não somos salvos? É sim ou não. Agora, então, salvo não temos como ser mais salvos, porque já somos salvos. Justo, nós não temos condição de sermos mais justos. Nós já somos justos. Por causa da obra de Cristo, nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Então não temos como ser mais justos que somos. Nossa justiça não tem a ver com o nosso comportamento. A nossa justiça é um dom de Deus. É o que diz as Escrituras. É dom de Deus a justiça. Santo, nós podemos ser mais santos? Sim ou não? Sim. Já vou te ajudar, te dar cola. Sim. Está lembrado do tabernáculo? Átrio? Lugar santo? E santo dos santos? Sim. O que é ser santo? É não cometer pecado? Não, não é isso não. Santo, o oposto de santo é ser comum. Esse microfone, o James santificou, e ele é uma pessoa muito organizada, é o nosso técnico de som. Ele é uma bênção, amém? Não é, irmãos? Eu tenho um técnico de som que é uma bênção. Alguns reclamam, eu não, eu sou abençoado, eu sou favorecido. Eu tenho uma igreja maravilhosa de irmãos preciosos, amém? Eu sou abençoado, eu sou favorecido. Só que ele separou esse aqui, ele coloca até uma faixinha aqui branca, e ninguém toca. Se tocar, ele dana. Se os obreiros aqui, os irmãos do louvor, resolveram pegar esse microfone aqui, depois ele falou, irmão, esse aqui é do pastor. É porque ele já equalizou, ele prepara esse microfone para a minha tonalidade de voz, meu estilo de pregação. Ele deixa organizado, não é isso? E para também não ficar babado, nem com cheiro, né? Que fica organizadinho, é só coisa minha, né? Aleluia. Mas olha só, então ele é santificado, separado para mim. A santificação tem gradação. Alguns são mais separados e outros menos separados. Alguns vão se consagrando cada vez mais, amém? Firma o golpe, aleluia. Amém, Breno? Então vai ficando mais santo. Vocês vão pescando e eu vou vendo os que vão pescando aqui, amém? Ainda não chegou nas férias suas, você não pode pescar, Breno. Deixa eu falar algo para vocês, a mesma coisa é o favor. Presta atenção. Cada um tem uma medida de favor. A palavra diz ser em favor. Quantos querem crescer em graça? Amém? Então você pode crescer. E alguns falam, não, mas para ter muito favor precisa ser um pastor, precisa ser um empresário bem sucedido. Não, favor não tem a ver com isso. Todos nós podemos ter favor. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa.
Porque muitas vezes as pessoas associam favor com a vida financeira. Não! Você deve pedir favor de Deus para que você cresça em favor de Deus no seu casamento. Você deve orar e falar: Senhor, eu quero ter um casamento cheio do favor de Deus, que quando eu chego em casa, a minha esposa está ali disposta, cheia de energia. Aleluia para os casados aqui, da glória a Deus. Isso é um favorecido em casa, não é não? Imagina chegar em casa, a esposa: oi, benzinho. Já te olha assim e fala, aí você: ai, até treme o coração. Fala: é hoje? Isso é favor, sim ou não? Mas ter favor também com os filhos é bênção? Sim. É quando você tem filhos e os seus filhos olham para você e te vê como alguém de Deus. É quando o seu filho não está querendo saber a opinião dos coleguinhas dele, ele quer saber a sua opinião. Ele quer saber se o papai fala: olha, eu quero saber, pai, olha, eu estou pensando em fazer isso, o que o senhor diz a respeito desse assunto? Isso é ter favor em casa, é ter favor com a esposa, é ter favor no trabalho, é ter favor com a célula. Aí você pode perguntar para mim, fala: pastor, o que é favor? O que é favor então? Me explica. Favor é graça. E graça é favor imerecido. Quando eu falo crescer em favor, é você crescer em favor imerecido. É crescer em graça, em favor no qual você não merece. É você apropriar de bênçãos que você não merece. Isso é favor de Deus, isso é graça de Deus. Irmãos, olha aqui para mim. Todos aqueles que foram até Jesus mereciam? Não. Ele não perguntava: olha, deixa eu saber como está o seu comportamento. Traga lá a sua esposa para ela falar para mim se você comporta bem. Se você comportar bem, eu vou curar a sua cegueira. Era isso que Jesus fazia? Não. O pecador chegava até ele só tinha que chegar e crer que ele iria desfrutar de favor imerecido. Os religiosos queriam merecer, sim ou não? Os religiosos queriam fazer por onde para merecer. Não era isso? Os legalistas, os fariseus, os saduceus, eles queriam merecer. Olha, aquele dali, olha essa prostituta, se você soubesse quem era ela, você não teria curado ela, você não receberia essa adoração dela aos seus pés. Ou seja, eles relacionavam com Deus através do merecimento, mas Cristo, Ele é o favor de Deus, e Ele veio para favorecer aqueles que não merecem. E quem não merece fala assim: glória a Deus. Todos nós. Para merecer, você tem que cumprir os 613 mandamentos. Você consegue? Vira para o seu irmão e fala assim: meu irmão, você consegue? Fala: desista rapidamente. Há favor imerecido para você. E deixa eu te falar algo, irmãos. Quando Deus coloca a favor, você vence os seus inimigos. Irmãos, é impressionante. Eu estava agora com um irmão. Eu fui visitar um irmão que era aqui do nosso meio, muito favorecido. Ele estava aqui no nosso meio e foi chamado para ele era líder de célula e foi chamado para assumir uma igreja. Isso é favor, sim ou não? Ele tinha um chamado pastoral. Ele passou por fases que ele não precisava, Gabriel. Graça de Deus. Porque aqui tem uma caminhada, ser líder, discipulador, pastor de rede, obreiro, e depois ser pastor. Não, ele pulou. Favor imerecido. Aí eu chego lá, ele mostrando a casa que ele arrumou, alugou aqui em Santo Antônio. Rapaz, eu fiquei impressionado. Eu falei: irmão, não tem lógica. Uma casa linda, bonita, um jardim enorme, a casa, cheia de plantas, de árvores frutíferas, uma piscina, um quiosquezinho, 2, 3 andares a casa dele, a casa arrumadíssima, era de um outro irmão, alugando para ele assim, barato. Eu falei: irmão, isso aqui é muito favor. Ele falou: pois é, pastor, é favor. A igreja crescendo, prosperando. Ele falou: pastor, eu cheguei tem 2 meses, a igreja está crescendo, está prosperando, está sobrando dinheiro, já está dando para tirar meu salário.
Falei, Daniel, você é obreiro, imagina, o Daniel já foi obreiro, esteve à frente de obra, já chegou com 2 meses, já está dinheiro sobrando, trocou o local de reunião dele, está colocando porcelanato lá, arrumadinho, arrumou um aluguel top de linha, e vai começar. Irmãos, isso é favor de Deus. Não é porque ele é bom, não é porque ele tem um bom comportamento, não é favor de Deus. Quantos querem favor de Deus? Não, quantos querem favor de Deus? Aleluia. Então olha só, e quem tem favor de Deus, ele tem portas abertas. Deixa eu te explicar uma coisa. O favor de Deus é o seguinte, eu conheço uma pessoa que começou a vender uns anúncios na rádio vinha. Sabe o que aconteceu? Esse irmão começou, ele vende, sabe como os anúncios? Só ligando, ou mandando mensagem no WhatsApp, e fecha um monte. Alguns ligam atrás para fechar. Falou, eu fiquei sabendo, eu quero fechar um anúncio aí. Isso é favor. Imagina só, lá na sua empresa, as pessoas irem atrás de você e falar assim, você mexe com isso? Pois é, eu quero fazer o serviço. Não, eu quero é um grande, eu quero é muito, eu quero é colocar placa solar e tudo quanto é canto lá da empresa. Irmãos, é assim, favor é algo, não se explica. É quando você começa a ver as coisas vão se abrindo. Aí você fala, pastor, mas está tendo resistência na minha vida, então quer dizer que eu não tenho favor? Calma, de vez em quando o diabo te resiste mesmo, mas resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Calma, de repente você está no caminho, você vai ver que você está respondendo como está dizendo as escrituras. Tem hora que é só você firmar o pé e falar, calma, estou resistindo o diabo, e ele vai fugir, faz parte. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmãos, arroz cristal. Quantos aqui compram arroz cristal? Levanta a sua mão, faz assim. Quem compra arroz cristal? Os outros que não compram, mas sua mãe e seu pai compram, levanta a mão assim. Porque os jovens não levantou, o jovem não compra, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. É o arroz mais caro, sim ou não? Mas é o que mais vende. Tem como explicar isso, irmãos? Favor de Deus. Ele é crente, irmão da nossa igreja. É isso que é favor. Ele tem uma empresa, tem o produto melhor, mais caro e vende mais. Isso é favor ou não é, gente? Porque alguns ficam achando, deixa eu falar para vocês. Para as coisas acontecerem bem, você precisa de ter habilidades. Deixa eu falar algo para você. Habilidades não traz o favor de Deus. Preste atenção. Deus não escolhe os melhores. Deus capacita aqueles que Ele chama. Vai falando aleluia quando você quiser algo. Deus não escolhe os mais habilidosos, os melhores, né, Pablo? Não. Deus pega aqueles que não são, capacita e abençoa. Favor de Deus, portas abertas. Irmãos, eu estava conversando com o irmão essa semana. Impressionante. Leonardo. Um jovem há 6 anos atrás, andando de ônibus. Pastor, há 6 anos atrás eu era líder de célula, andava de ônibus. Sabe o que aconteceu? Agora foi conversando com ele, saímos para almoçar numa BMW 320i, não sei o que lá. Eu falei, como que aconteceu em sua vida? 6 anos? Ele falou, pastor, favor de Deus. Ele falou assim, não tem como explicar. Favor de Deus. Nos negócios. Mas quantos aqui eu conheço que tem favor de Deus no casamento? Não é verdade? Quantos aqui tem favor de Deus? Os casados todos vão ter que levantar a mão. Já foi levantando já. Se não levantar, sua esposa vai. Quantos os casais aqui todos têm favor de Deus? Amém? Aleluia. Não quero criar confusão. Levanta a mão aí, Márcio, por favor. Todo mundo tem favor de Deus. Irmão, você tem que ter favor de Deus no casamento, você tem que ter favor de Deus na sua célula, você tem que ter favor de Deus com seus filhos, você tem que ter favor de Deus no seu trabalho, você tem que ter favor de Deus no seu ministério. Porque o favor de Deus acelera. E ele, advogado, andava de ônibus, e em 6 anos Deus transbordou portas abertas, deu expertise, deu sabedoria.
E as coisas aconteceram na vida dele. Quantos querem favor de Deus? Tem um outro caso, irmãos, de um irmão. Vou resumir aqui, o pastor Luiz até falou dele. Um irmão que ele falhou, ele errou. E todos esses que eu estou te falando, todos esses que eu falei que tem favor de Deus, eles pecaram, erraram, têm falhas, todos eles. Você fica achando que porque ele comporta bem, ele tem favor. Não, favor de Deus não tem a ver com o seu comportamento, vou falar agora. Mas esse irmão, há uns tempos atrás, ele desfez o casamento dele, se separou, foi muito ruim, péssimo. Ele estava errado. Mas nem por isso a vida dele acabou, mas aí ele creu, falou, Deus, me abençoa, eu errei, eu falhei, mas Deus, libera graça e favor sobre a minha vida. E Deus favoreceu ele. E o prosperou, e tem abençoado, e tem edificado. Aí você fala, pastor, então você é a favor do divórcio? Jamais, nós aqui na Videira, nós não somos a favor do divórcio. Não divorcie, porque há consequências. Todo pecado tem consequências. Assim, todo pecado tem consequências. Ele sofreu. Mas isso não é o seu fim. A boa notícia que eu te falo é o seguinte, que há favor para você, mesmo você tendo errado, mesmo você tendo falhado, se você ir até o Senhor, você vai desfrutar de favor. Fala assim, há esperança para mim. Esse é o nosso Deus, que mesmo quando você tropeça, você fala, Senhor, me salva. Ele vai lá e te salva. Mas olha só, primeiro aspecto que eu quero falar para você, não anule a graça de Deus. Pastor, como que eu faço para aumentar o favor de Deus em minha vida? Primeira coisa, não anule a graça de Deus. Olha só, em Gálatas 2:21 diz, o apóstolo Paulo, aos Gálatas, que estavam querendo viver pela lei. Ele falou, olha, vocês estão decaindo da graça, porque eles queriam andar pela lei. Eles já se tornaram filhos de Deus, e eles queriam voltar às práticas, né, do Velho Testamento. Aí ele vira e fala, não anula a graça de Deus. Como é que nós anulamos? Alguns acham que nós vamos anular a graça de Deus com o pecado. Pastor, pecado anula o favor de Deus. Eu estou aqui primeiramente para falar para você, não peque. Pecado é ruim. Deus não gosta de pecados. Pecado não tem nada a ver com a sua natureza. O pecado tem consequências, não peque. Mas eu preciso falar para você que a verdade não é o pecado que anula a graça de Deus. Porque se anulasse a graça de Deus, nem salvos nós éramos. Porque quando nós somos salvos, nós éramos inimigos de Deus. Estávamos no lamaçal do pecado em nossa vida. E mesmo assim nós clamamos, Ele nos salvou, sim ou não? Todos aqueles que foram salvos estavam no pecado, todos aqueles que estavam enfermos e Jesus curou, havia pecado nele. Então o pecado não anula a graça de Deus. Fala assim, graças a Deus. Mas olha só, a lei é um sistema de relacionamento com Deus baseado no merecimento. E é quando você quer merecer que você anula a graça de Deus. Presta atenção. Toda vez que você quer merecer para receber de Deus, aí você está apresentando diante de Deus Pai as suas obras. E a palavra de Deus diz que as nossas obras são como um trapo de imundícia, ou seja, absorvente interno de mulher. Eram panos que as mulheres usavam como absorvente. É isso que a palavra de Deus diz das nossas obras. Quando você quer receber a graça de Deus apresentando as suas obras, você está ignorando a obra de Cristo. Vocês estão me entendendo? Você se achega diante de Deus apresentando a obra de Cristo, porque Ele fez, a obra dele é perfeita. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós nos achegamos diante de Deus não com as nossas obras, nós nos achegamos diante de Deus com o nome de Jesus. E falando, quando você fala o nome de Jesus, você está falando da obra dele. Você fala, Senhor, dai-me a cura porque eu comporto bem. Dai-me a cura em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, você se achega diante de Deus, não pelo cumprimento da lei, mas pela graça manifestada na obra de Jesus.
Então a graça, ela é anulada quando nós queremos viver no padrão da lei, querendo merecer. A justiça própria faz com que a graça não tenha efeito. Irmãos, não queira viver dessa maneira. Quando você quer viver de acordo com a sua justiça, porque por mais bom que você faça algo, diante da obra de Cristo não é nada. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Não é nada. A graça, ela é anulada quando você quer chegar diante do Senhor com base no que você faz. O que anula a graça, pastor? A palavra de Deus diz em Romanos 5:20, aonde abundou o pecado, olha só, se pecado anulasse a graça, aonde abundou o pecado, não tem graça. Sim ou não? Não era assim que era para ser? Aonde abundou o pecado, não tem graça. Mas é isso que está escrito? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí você fala, então vou pecar mais para ter mais graça. Não, você que é nova criatura não vive na prática do pecado, amém? Mas o pecado não anula a graça de Deus na sua vida. O que anula a graça de Deus é você tentar chegar diante de Deus e merecer, por causa do seu bom comportamento. Olha só, então, na verdade, as obras é que fazem com que o favor seja frustrado. Irmãos, Deus falou muito comigo isso. Olha, querer fazer bem feito para Deus é bom? Sim. Tudo que façais, façais como para o Senhor. Devemos fazer com excelência. Então, quando a gente procura fazer com excelência, pode entrar dentro de você um espírito de competição, um espírito de superioridade, de comparação. Eu faço melhor. Está lembrado de Marta? Jesus, olha minha irmã aí, eu estou aqui trabalhando e ela está aí parada. Jesus falou o que para ela? Marta, Marta, Maria está fazendo o que importa, uma coisa só importa, e ela está fazendo o que é necessário. Marta estava trabalhando, sim ou não? E Jesus ficou feliz, foi com quem? Com Maria, que Maria estava desfrutando de quem? Da pessoa de Cristo. Hoje nós desfrutamos da pessoa de Cristo e desfrutamos da obra de Cristo. Ô irmão, vocês estão me entendendo aqui? Olha só, então o irmão do teclado pode subir aqui, e vocês vão me dar 10 minutos, amém? Hoje, amém? Olha só, Romanos 11:6, se pela graça, se é pela graça, olha só, Romanos 6, 11:6, e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça não é graça. Graça não é, você não desfruta da graça, do favor merecido, não é pelas suas obras, é o que está dizendo aqui, parafraseando para você. Graça é favor imerecido. Você merecia a salvação? Irmão, vem cá, vem aqui comigo. Alguém aqui merecia a salvação? Alguém aqui merecia a salvação? Qual que é o maior bem que um homem e uma mulher pode receber? A salvação, sim ou não? Foi por merecimento que você recebeu a salvação? Foi pela graça, mediante a fé, na obra redentora de Cristo, você foi salvo. Agora, vem aqui comigo, se a maior bênção foi de graça, quanto mais as demais? Vocês estão me entendendo? Não é pela obra. Alguém é salvo porque vai de joelho daqui para a Trindade? Alguém é salvo porque comporta direitinho? Até mesmo porque nós não comportamos. E aquele que acha que comporta bem, ele está na soberba, e Deus abate o soberbo. Mas olha só, as obras são o oposto da graça. Graça é favor imerecido, e o maior obstáculo das pessoas são as suas obras, e não os seus pecados. Irmãos, como eu falo para você muitas vezes, eu falei, Deus, eu não quero me achegar diante do Senhor, porque foi feito algo. Nós somos tendenciosos a isso, eu sei da minha carne. Eu quero que você seja livre disso. Ore, simplesmente fala assim, Deus, dá para mim, eu sou seu filho, dá para mim.
Ah, Deus dá para mim porque eu sou pastor, Deus dá para mim porque eu sou uma boa esposa, Deus dá para mim porque eu sou um bom filho, Deus dá para mim porque eu sou um bom líder, Deus dá para mim porque eu sou um bom ministro de louvor. Não, Deus dá para mim porque eu sou seu filho, dá para mim favor imerecido, eu não mereço, mas Cristo consumou a obra lá na cruz do Calvário. Então evite merecer alguma coisa, fuja de merecimento. Aí alguns falam, ah pastor, tem um conceito, que graça é capacitação para você viver a vida cristã. Não, graça é favor imerecido. Graça está inversamente relacionada a obras, não é poder de Deus. Poder de Deus vem pelo Espírito Santo, amém? Porque eles falam, não, a graça é capacitação para você vencer o pecado. Você está anulando a graça, você está desmerecendo a graça quando você vive no pecado. Não, querido, diz, a palavra de Deus diz, nós lemos aqui, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ué, então me explica isso para mim. A capacitação é um fruto de você entender a verdade que graça é favor imerecido. Segundo aspecto, desfrute da superabundante graça. Olha só, Romanos 5:20, sobreveio, você pode colocar uma palavra, entrou, se intrometeu, sobreveio a lei, entrou a lei veio para quê? Para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que com o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante a Jesus Cristo nosso Senhor. Na velha aliança, era a lei, mas nenhum homem foi capaz de cumprir toda a lei. A lei veio para mostrar o nosso pecado, a lei veio para mostrar a nossa incapacidade, porque os homens falaram para Moisés, Moisés, dá a lei que nós conseguimos cumprir, ou seja, arrogantes, queriam ser salvos sem Cristo, mas não é possível ser salvo sem Cristo. Por isso que Cristo veio e morreu na cruz, para salvar aqueles que não mereciam. E Ele fala, Pai, não imputa sobre eles este pecado. Lá na cruz do Calvário, Ele dá a salvação para todo aquele que nele crê, desfruta da vida eterna. E aí Romanos, continuando 6:1, olha só, aí alguns falam, então tá pastor, então onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então vou pecar mais. Era Paulo falando para os romanos. Aí os romanos entenderam isso. Que diremos, pois, então? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante ainda? Ele falou, não, de modo nenhum, não cometa pecado, é ruim para você. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para com ele morremos? Nós morremos. Ou porventura ignorais que todos nós que somos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A lei, ela não fazia parte do plano principal de Deus. Ela veio, ela interveio, ela infiltrou. Para quê? Para mostrar as nossas transgressões. Mas alguns creem que, de maneira equivocada, que Deus deu a lei para que nós nos tornássemos pessoas santas. Não, querido, deixa eu te falar uma coisa, quanto mais lei, mais pecado. Quanto mais você vive tentando viver na sua força, mais pecado você comete. Sabia disso? Quanto mais você coloca a lei, mais tentado você é. Mais tentado você é. Olha só, Deus não quer que as pessoas pequem, jamais. A lei mostra o que está dentro de nós, simplesmente. Então, sempre você deve viver consciente que a obra foi consumada, que Deus te ama, que Ele te fez justo, que há favor para você. Aí você fala, pastor, mas mesmo quando eu estou errado, vou te falar algo, depois que você cometeu um pecado, fala, Senhor, me livra desse pecado. Senhor, eu não quero andar nesse pecado, porque não condiz com a minha natureza, mas Senhor, me livra. Eu quero te falar uma coisa, quanto mais você confia na graça, mais você prova do poder de Deus. Poder de Deus para você entender que você já foi liberto do pecado.
porque é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Romanos capítulo 2, verso 4. Então olha só, né? Pastor, me fala isso. Pedro foi o apóstolo, juntamente com Judas, que mais errou, sim ou não? Pedro amaldiçoou Jesus diante dos homens. Aquele que me nega diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Pedro negou Jesus. Olha só como são as coisas. Amaldiçoou Jesus. Dias depois, 40 dias depois, ele foi colocado como líder da igreja. Não foi isso que ele falou? Pedro, tu me amas? Amo, apacenta os meus cordeiros. Imagina só o Marcos pisando na bola. A Gabriela já fala, está amarrado em nome de Jesus. Está amarrado, perdido, sem força. Mas ele comete um pecado aqui. Aí passam uns dias, eu sou enviado para outro local e falo, o Marcos vai assumir meu lugar. Aí começou a achar bom já, né? Está até aceitando, pastor, vamos avaliar esse erro aí que eu estou aceitando. E aí eu coloco o Marcos 40 dias depois dele pecar, mas foi isso que Jesus fez. Por que Jesus não pegou Bartolomeu, que não fez nada, nem aparece direito? Pois é, engraçado, Judas e Pedro, ambos erraram. Qual que foi o problema de Judas? Que não aceitou ser salvo da maneira correta. O que ele fez? Ele quis fazer na força dele, devolveu o dinheiro e se enforcou, achando que se enforcar pagaria o preço. Não, você tem que deixar ser salvo. A verdadeira salvação e a verdadeira bênção de Deus é você permitir Deus te dar. Isso é forte. As bênçãos de Deus são ganhadas. Se há alguma coisa na qual nós conquistamos na força do braço, porque a nossa alma é forte, algumas vezes nós conquistamos, mas isso dá dor nas costas, dá problema no casamento, dá problema na família, com os filhos. Agora a bênção de Deus, ela não tem defeito, é dada, é de graça. Assim como somos salvos, assim também recebemos graça de Deus. Olha só, Pedro errou, falhou, mas mesmo assim o Senhor o escolheu. E deixa eu te falar uma coisa. Olha só, isso aí é loucura para o mundo. Sim ou não? Não é loucura para o mundo? O mundo escolhe alguém que falha? Não. O mundo é meritocracia, mas as coisas de Deus não é pela meritocracia. As coisas do Espírito é pela graça, mediante a fé. Vamos lá. Quem que escreveu os principais escritores da Bíblia? Vamos lá? Moisés, assassino, matou um egípcio. Escreveu o Pentateuco. Davi, assassino. Paulo, metade do Novo Testamento, viu a morte de Filipe, de Estevão. Tadinho, né? Filipe morreu depois, mas não foi Estevão ali. Viu a morte de Estevão sendo martirizado, ele se alegrou. Está vendo que Deus não escolhe os melhores? Ele pega aqueles que não são e capacita para ser um homem santo, separado e consagrado. Mas todos eles se firmaram aonde? Em Cristo. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele traiu a esposa dele, teve vários, traiu o soldado dele, matou o soldado dele. Deixa eu te falar uma coisa que Deus falou comigo, presta atenção. Davi fez o censo. O que é o censo? Foi um dos últimos erros do rei Davi. Ele fez o censo, sabe o que, Marcos? Que Deus nos livre disso, de competição, de acharmos que somos grandes o bastante. Quando as coisas acontecem, o que o diabo quer fazer? Quer colocar soberba dentro do seu coração. Fala, pois é, agora nós temos uma rede aqui de milhares. Espelha em mim, olha para mim que eu vou te ensinar como é que faz. Soberba. Davi fez isso. Fez um censo para saber o tamanho da força que ele tinha. Deus falou assim: não gostei disso. Você está confiando na obra
do seu braço. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mesmo quando ele errou, o que ele fez? Falou: Deus, eu não quero a peste, eu quero ficar nas tuas mãos, eu não quero ficar na mão dos inimigos, eu quero que o Senhor me discipline. Ou seja, ele errou e correu para Deus. Então quando você erra, você corre para Deus e confia que mesmo a disciplina de Deus é bênção na sua vida. Oh, irmãos, na genealogia de Jesus aparecem 5 mulheres. Dentre as 5 tem 4. E a genealogia só mostra os homens, mas mostraram 4 mulheres. Primeira delas, Tamar prostituiu com o pai. Judá teve relação com o sogro. Obrigado. Incesto, né? Assim, incesto não, mas teve relação com o sogro. Prostituiu, se passou como uma prostituta. Mas ela está aqui na genealogia de Jesus. Jesus não excluiu ela, não excluiu aquela que não merecia, mas ela está aqui falando: Tamar, Judá que gerou Tamar. Depois tem Raabe, prostituta cultual, está na genealogia de Jesus. Depois Ruth, moabita, amaldiçoada, um povo amaldiçoado. Depois pega mulher de Urias, que era Batseba, é a que tinha cometido adultério. Irmãos, olha aqui para mim, eram pessoas que mereciam? Irmãos, essas pessoas mereciam? Não. Mas mesmo assim a graça de Deus alcançou. Fala assim: amém. A equipe de louvor pode subir. Olha só, pastor, então tem que pecar mais para ter mais graça? Não. Fala assim: não. Mas não, o pecado não anula a graça de Deus. Fala assim: o pecado não anula a graça de Deus. Agora, você não precisa pecar para ter mais favor. Mostra para mim na Bíblia, pastor. Mostra. Jesus, lá em Lucas 2:51. E desceu com eles para Nazaré e eram-lhes submissos. Fala assim: submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça. Fala assim: graça. Crescia em graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, ele nunca pecou, mas ele cresceu. Por que ele cresceu? Porque ele era submisso. Está lembrado? Você quer crescer em graça, em favor merecido? Seja submisso. Eita, isso é forte. Mulheres, esposas, sejam submissas ao seu marido. Não subserviente, mas submissas. Não faça nada que é contrário à palavra de Deus, mas se apenas a opinião dele, submete a opinião do seu marido. Converse, dialogue com ele, tenta convencer, ora, clama. Mas se ele falar, vai ser assim, não seja contra o seu marido. Submeta como ao Senhor. Jesus submeteu a Maria, sendo Deus, sabia de tudo. Ele, aos 12 anos, ele ensinava aos mestres, e mesmo assim ele submeteu, e por isso ele cresceu em favor. Deus nunca havia submetido a uma criação, e ele submeteu a criação dele, e por isso ele cresceu em favor. Agora deixa eu te falar uma coisa, você que está trabalhando nessa empresa, tem lá um chefe que não é legal, tem lá um superior que não é legal, aí você quer meritocracia, você quer olho por olho, dente por dente. Não é bom. Sabe o que você tem que fazer? Abençoa o seu chefe, mesmo ele não sendo bom para você. Submete, porque Deus, Ele estabelece autoridades e remove autoridades. Mas quando você entra debaixo da submissão, você cresce em favor merecido. E se for necessário, Ele remove aquele líder. Mas submete a Ele, honra Ele, abençoa Ele. Filhos, honrem os pais. Filhos, jovens, honrem os pais. Olha aqui para mim, jovens, cutuca aí do lado, quem está conversando, olha para mim.
Honra aqui o pastor agora, olhando para mim. Quando você honra os seus pais, favor de Deus vem sobre a sua vida. Portas se abrem. Bênção de maneira recalcada, sacudida e transbordante. Os seus líderes, honre os seus discipuladores, honre. Ah, mas ele não é tão bom assim, querido. Honre e você verá a favor de Deus sobre a sua vida. Porque Jesus submeteu, era humilde, que é o próximo aspecto que eu quero falar para você. Pode ficar de pé já. Humildade aumenta o favor de Deus. Fala assim: humildade aumenta o favor de Deus. Está lá em 1 Pedro capítulo 5, verso 5. Já estou acabando. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato uns dos outros. Deixa eu falar uma coisa aqui, olha aqui para mim, amados. Quando você vê alguém mais velho, fala de senhor. Você vê o seu pai, sua mãe, pede bênção. A gente fica achando que isso é uma... Olha, tem muito poder você pedir bênção para o seu pai e para sua mãe. Honra os mais velhos, se sujeitem aos mais velhos. Isso é bênção. Então está dizendo aqui o texto: outrossim no trato de uns com os outros, cingivos de toda a humildade, porque Deus existe aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. Fala assim: humilde recebe graça. Humilde é quando você tira o seu ego, sai do centro, para de querer merecer. Quando você é humilde, você desfruta de favor. Humildade é você reconhecer que você não é. Casamentos, olha aqui os irmãos casados. Casamento, aonde tem um casal humilde, tem favor. Humilde é aquele que olha para o cônjuge e fala assim: meu Deus, eu não merecia. Irmãos, eu tenho convicção, quem é mais perto da minha esposa que sabe, ela é um doce. Eu não merecia a esposa que tem. Mas ela vou te falar, mas é muita areia para o meu caminhãozinho. Tem que fazer muitas viagens. Sério, estou falando isso aqui, não é para vocês contar para ela depois não, mas conte. Não, mas realmente, por que eu tenho um bom casamento? Porque eu acho ela linda. Todo dia que eu olho para ela, eu falo: meu Deus, tem dia que eu falo: nossa, o que foi? Você é bonita demais. Eu acho ela bonita, eu acho ela linda. Só as irmãs falam amém. Eu acho ela muito linda. Eu acho, sério mesmo. Sou apaixonado. Mansa, perdoadora, longânima, benigna, cheia de fé. Minha mulher está no nível de fé assim. Eu falo: uau, eu estou aqui, eu sou uma criancinha perto dela. Por que então dá certo? Porque ela me ama, ela acha que eu sou. Ela queria casar com um moreno cabeludo, ver um branquelo careca. Mas ela está achando que está bem na fita. Então por isso que dá certo. Mas quando tem um que se acha além do que convém, fala: esse marido meu não está vendo, tem que eu sou boa aqui. Acabou o casamento. Não vai ter graça no casamento. Vai ser um casamento sem graça. Deixa eu te falar uma coisa, jovens. Hoje eu estou falando muito para os jovens. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Leonardo, eu fui humilde no dia de definir quem seria minha esposa. Falei: Deus, eu não sei escolher, escolhe para mim. Foi desse jeito, sabia? Tinha uma dúvida, estava lá, fui apartando, começou com as 10, eu fui apartando, sobrou 2, eu falei: Deus, me ajuda. E agora? Porque é assim, jovem é jovem, é o momento que ainda eu posso escolher, quando você é solteiro. E eu observava, essa, não, essa. Mas eu falei: Deus, eu não sei escolher, porque eu já tinha provado e vi que eu errei trocentas vezes. Eu sou ruim para mirar. Deus, escolhe para mim. Aí Deus escolheu. Deus falou comigo, sabe aonde? Orando, vigília. Todas as bênçãos que eu recebi foi sendo humilde e falando: Deus, me ajuda a escolher o caminho certo. O humilde ora.
E não se garante, não é porque ele muito orou, se garante na graça de Deus. Fala, Deus me ajuda, porque eu não sei. O arrogante não ora, o arrogante decide. O arrogante, eu já sei de tudo. Credo, Deus não dá para aquele que é soberbo. Deixa eu te falar uma coisa, toda vez que eu vou para o culto de manhã, eu chego lá e falo assim, Deus, eu quero receber. Eu recebo. Hoje eu chorei. Alguém estava lá no culto hoje? Eu atrapalhei lá alguns momentos, estava tão cheio disso, comecei a rir, a chorar no meio do culto. Mas quando você vem para cá, fala assim, eu já sei. Deus não dá graça para o soberbo, mas quando você se humilha, Ele vem com a mão poderosa sobre você, e aí Ele levanta, graça sobre graça, favor imerecido, e todos verão e saberão que você é alguém de Deus, porque o que você vai ter, foi Deus que te deu. Fala assim, o que eu vou ter, vai ser Deus que vai me dar. Recebeu, irmã? É assim. Deus quer dar para nós coisas que você não pode conquistar. Eu estou sentindo tanta unção, está arrepiando tudo aqui. A unção, eu tenho um termômetro aqui, arrepia aqui, é unção. Nós parecemos em alguns aspectos, devemos fugir de todo merecimento. Hoje eu chorei copiosamente quando Deus falou assim, Deus, eu não quero ser o melhor, eu quero ser o favorecido. Eu não quero ser o primeiro, eu quero ser aquele que recebe. Eu não sou nada, o Senhor é tudo. Eu sou o pior de todos, como o apóstolo Paulo diz, eu sou o pior dos pecadores. Nunca bata no peito, fala, eu mereço alguma coisa, dá para mim porque eu fiz. Não, fala, Deus, eu não mereço nada, dá para mim. Feche os seus olhos agora. Quer que você fala para Deus, fala, Deus, eu quero, dá para mim, Senhor. Olha aqui para mim agora, mais um pouco. Eu ainda tenho mais 2 minutos antes do louvor. Que por sinal foi uma bênção. Fui cheio do Espírito hoje. Vocês são uma bênção, amém? Eles não são uma bênção? Eu sou um pastor privilegiado. Eu sou favorecido. Você quer crescer em favor? Descanse. Está lembrado de Maria e Marta? Marta agitada, atribulada. Maria descansava, recebeu mais favor. Uma coisa só basta, Maria está fazendo o que importa. Ela quedava-se aos pés. Descanse. Olha só, a primeira menção de graça está lá em Gênesis 8:6. Noé achou graça diante de Deus. Por que Noé achou graça? Primeira menção de graça, Noé achou graça diante de Deus. Sabe o que significa o nome Noé? Descanso. Aquele que descansa, acha graça. Descansa. Quem é que pode descansar? Quem não confia no que você está fazendo. Descansa aquele que confia na obra de Cristo. Ele consumou a obra lá na cruz do Calvário. E, por fim, conheça a Cristo. Graça e paz, 2 Pedro, verso 1, 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ler a Bíblia agora. Quero te convidar a fazer isso comigo. Eu vou colocar insights no Instagram. Eu vou ler a Bíblia agora nesse segundo semestre, se Deus permitir. 6 capítulos, 4 dias da semana. E 8 capítulos, 3 dias da semana. Você vai ler a Bíblia inteira se você começar amanhã. Ainda vai sobrar 6 capítulos no último dia que você vai ter lido. No dia 30 você termina a sua leitura. Mas eu vou ler a Bíblia, sabe como? Olhando para enxergar Cristo. Não vou ler a Bíblia para ter princípios. Vou ler a Bíblia para ver Cristo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, somos transformados pelo Espírito de glória em glória. Quantos querem crescer em favor? Contempla a Cristo. Feche os seus olhos agora. Volta agora para o seu espírito.
Abra a sua boca e comece a invocar o nome do Senhor. Fala: Senhor, eu quero crescer em graça. Esse ano eu quero ver graça, eu quero ver favor sendo multiplicado no meu casamento, para com os meus filhos, nos meus estudos, no meu trabalho, na minha célula, nas minhas finanças. Eu quero desfrutar de favor imerecido, bondade extravagante na minha vida. Abra a sua boca e comece a invocar o nome do Senhor. Ora por isso, ora por isso. Te amo, Deus. Abra sua boca, flua. Nunca falha. Aumenta a sua voz. Todos os dias